Bom, em primeiro lugar, esse vídeo já estava pronto e aí de última hora a gente viu um detalhezinho que não chegava a estar errado, mas não era o melhor uso do R. Bom, a gente está tá sempre correndo atrás de ser muito preciso, muito correto, então qualquer ponto de dúvida ou até de erro mesmo, pode entrar em contato que a gente vai jogar fora o vídeo, jogar fora os tais dos likes, jogar fora a audiência que ele possa ter tido e refazer tudo, porque a meta é ter qualidade, ter coisas que de repente eu gostaria de ter lido, né? Quer dizer, coisas com correção e bem explicadinhas, né? Tem até um personagem de programa de televisão muito antigo que falava: eu gosto de tudo nos mínimos detalhes. Então é isso que a gente está tentando fazer. Em alguns momentos esses vídeos parecem até meio triviais, mas a ideia é que a gente está explicando todos os detalhes para quando for programar não ter dúvida, tá? A gente saber bem o que está acontecendo. Bom, hoje a gente vai falar de um par de operadores semelhante a um outro par que a gente já discutiu antes. Bom, a gente discutiu o par de operadores de disjunção, que até está aqui, ó, de conjunção, né, que é o E representado pelo E comercial, e de disjunção, que é representado pela barrinha. Conjunção é o nome mais formal deles, do pessoal da lógica. Na verdade, é um E. Né? Exige-se que as duas coisas sejam verdadeiras. Tá? E aqui é o disjunção, que é o nome mais formal de ou. As duas coisas podem ser verdadeiras ou ambas, né? Tanto faz se uma só é verdadeira ou as duas. Então, o ou vai ser verdadeiro nessa operação aqui, se qualquer um ou ambos os valores forem verdadeiros. E aqui não, aqui vai ser, por isso que se chama disjunto, tanto faz. Agora aqui não, aqui é conjunto, os dois têm que ser simultaneamente verdadeiros. Ok, mas a gente viu essas formas com um dos símbolos só. Agora vamos ver a fórmula com os dois símbolos. Bom, esses dois vetores aqui vêm de... Pode a gente imaginar que eles vêm de uma comparação daqueles negócios, aquele vetorzinho simples que a gente viu, mas dá até para recuperar, né, esses vetores aí. Por exemplo, o primeiro poderia ser maior do que 10, o segundo poderia ser par, etc. Mas isso não vem ao caso. A gente precisa começar a pensar, né, em termos abstratos. Essa é, inclusive, a maior dificuldade da gente pensar com coisas lógicas. A gente até pode entender como se chega num resultado lógico, mas a partir de um certo momento a gente tem que esquecer os resultados e começar a pensar só nas... Quer dizer, esquecer a origem e pensar só nos resultados. Esquece como a gente chegou nesse resultado, nesse false, nesse true, e pensa só que é falso e que é true e vamos para frente, tá? Então é onde começa a ficar um pouquinho abstrato. Outra coisa que a gente vai começar a fazer é que em vez de apertar esse botãozinho aqui, de agora em diante, quando a gente quiser executar um, um conjunto de linhas ou uma linha só, a gente vai apertar o que está no atalho aqui, ó. Tá vendo? Ctrl Enter. Então a gente vai usar só o teclado, só o atalho. Então a gente vem aqui, ilumina o que a gente quer, enfim, executar, aperta o Ctrl, segura e bate Enter. Beleza, então tá lá os resultados, não tem o que dizer. Bom, então vamos rodar esse primeiro cara aqui, ó, que é o duplo E comercial. Então a gente vem, está na linha certa, não precisa selecionar. Esse cara funciona assim: ou ele executa um trecho selecionado, ou então ele executa a linha que está onde o cursor está parado. Como o cursor está parado nessa linha aqui, ok? Onde ele está piscando, inclusive, ele vai executar isso.
Então a gente dá Ctrl, Enter. Ok, executou e veio aqui. O que ele disse? Ele disse que ele combinou os dois vetores e deu false. Bom, agora vamos ver a combinação que ele fez. A combinação que ele fez, na verdade, não foi dos dois vetores inteiros, foi só desse primeiro elemento dos dois vetores, tá ok? Então, o que ele fez? Ele olhou esse cara aqui, é false, e esse cara aqui, true. Então ele falou, olha, então não tem como os dois serem simultaneamente verdadeiros. E aí deu false. Ok? Então vamos ver agora o ou com dupla barra, tá? Então a gente vem, bate Ctrl, Enter, e aí dá true, tá? Então, por que dá true? O ou é verdadeiro se uma das duas condições forem verdadeiras ou as duas. Então, como tem um verdadeiro aqui nessa primeira posição do L2, deu verdadeiro, tá? Uma outra forma do pessoal definir chamar esses operadores é que aquela forma com um elemento só, que inclusive está aqui, é chamada de vetorizada, quer dizer, ela vai gerar vetores. E essa outra forma não é chamada de vetorizada, é simplesmente ou, por exemplo, né, ou se a gente for mais formal, disjunção ou e, tá? Mas para a gente, do jeito mais simples, é dois e comerciais ou duas barrinhas, tá? Então a gente já entendeu o resultado para esse caso aqui. Vamos fazer só mais uma coisinha, só para ter certeza do que a gente entendeu, tá? Bom, o que eu estou fazendo nessa linha? Naturalmente eu estou trocando a primeira posição do L1, que é false, por true, tá? Então eu vou rodar isso aqui, tá? Não pode esquecer de rodar, senão o valor não vai ser trocado, claro. Beleza, rodei. Então agora o L1 ficou true, 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 todo mundo true, ok? Agora vamos ver o que acontece quando eu faço a combinação, a operação lógica com duplo E, ok? Então eu venho aqui, bato, já está na posição certinha, na linha certinha, que é essa, e bato Enter, Ctrl Enter, na verdade, Ctrl Enter. Bom, aí deu true. Por quê? Agora as duas primeiras posições dos dois vetores estão simultaneamente verdadeiras. Então, por isso, essa combinação aqui, essa operação com o duplo E comercial, virou true, ok? Aí vamos ver o que acontece na outra forma, no duplo O, deu true também. Então, continua valendo. Esse cara, então, quando tem dupla barra ou duplo E comercial, ele só vai prestar atenção na primeira posição e vai dar um valor único, tá? Não mais um vetor. Na verdade, em termos, né? É sempre vetor, mas esse é um vetor de uma posição só, e aí dá para, por exemplo, para que serve isso? Eu vou rodar um programa, aí no programa vai ter uma condição lá. Digamos que ele vai executar outros comandos quando uma condição for verdadeira, ou não, né? Se não for verdadeira, ele não executa. Aí, se eu mandar para ele dois pares de vetores lógicos, vai gerar, nessa forma aqui anterior, né, vai gerar um monte de vetores, de valores lógicos. Aí ele vai falar qual que eu uso. E aí essa forma aqui com dois símbolos, justamente devolve um valor só. Então o programa pode decidir, não fica nessa ambiguidade. Pô, mas qual que eu escolho? Que ele já escolhe para a gente a primeira posição e ignora todo o resto. Isso é bom? Isso é falso? É verdadeiro? Bom, tanto faz, é um recurso. Então vamos ver agora uma situação onde eu gostaria de testar o vetor inteiro, né? O vetor resultante da combinação lógica de dois outros vetores. Então é o que está acontecendo aqui. Então vamos rodar esse cara. Ctrl Enter, tá? Aí ele fez a combinação desses caras aqui, true, true, true e true, né? Quando foi com conjunção, com E comercial, né? Com E,
True e true deu true, beleza. Agora, true e false não são os dois simultaneamente verdadeiros, então deu false. E por último, true e true, beleza, true. Agora, imagina que eu tenho um vetorzão enorme lá de resultados lógicos. E eu quero saber se está todo mundo verdadeiro. E aí é essa operação que eu vou usar. Tenho essa função chamada all, né? Quer dizer, exige que tudo seja verdadeiro. Então vamos ver o que ela vai dizer para a gente. Ela vai dizer que é false. Por quê? Claro, aqui não é critério de maioria, não é votação democrática. Ela exige que todos sejam true, tá? Aqui tem um cara que é o false, pronto, não é mais verdadeiro. Agora vamos ver o outro caso, o ou, tá? Então vamos rodar esse ou, opa, na linha de cima, tem que estar na linha de cima, essa linha. Tá ok, então vamos lá, Ctrl Enter, agora deu true, true, todo mundo true, porque os dois trues, quando combina com ou, dá true. Um true e um false, quando combina com ou, dá true de novo. E aqui também, outro true. Beleza, então agora eu vou ver o que vai acontecer com o all. Quando eu rodar o all, em cima desse resultado, true, true, true. Ele disse que true. Então, isso significaria o seguinte, se eu tivesse um vetor com 400 valores lógicos, outro vetor com 400 valores lógicos, eu combinasse os dois, daria de novo 400 valores lógicos. E aí eu jogo o all em cima e ele vai me dizer, todos os valores lógicos aqui são verdadeiros? Ou não, né? Se todos de fato forem verdadeiros, ele vai responder true. Então, todos são verdadeiros. Se forem, pelo menos um deles for falso, ele vai responder false. Então, e é aqui justamente onde eu tive que refazer o vídeo. Essa função já existia, eu não sabia, o R tem um número monstruoso de funções, e quando eu estava preparando outro vídeo, eu descobri que essa função que eu estava fazendo na unha, vamos dizer assim, fazendo por mim mesmo, já existia. Tá? Então eu achei importante desfazer o vídeo anterior, joguei ele fora, ainda não nem tinha sido publicado, e vou publicar outro vídeo com essa função que já existe, que um dos pecados de computação é chamado reinventar a roda, tá? Principalmente nessa coisa mais básica, etc., né? Em coisas mais avançadas, pode ser que o que você está desenvolvendo não é igualzinho ao que já está disponível, tal, tem um pouco mais de liberdade, mas uma coisa básica, uma obrigação de quem está apresentando as coisas, né? Mostrar da forma que já existe, inclusive porque ficou muito mais fácil desse jeito, tendo que definir uma função, andar em cima do vetor, todas aquelas coisas, e desse jeito já está pronto, não preciso fazer nada. Bom, então é isso, por enquanto é só, muito obrigado e até breve.